O Cássio também está falando da entrevista com o senhor Dmitry, ex-Spetsnaz, quando ele afirmou que os Cavaleiros do Apocalipse estão chegando. Quem compreendeu a gravidade deve saber que tudo vai piorar e muito. Olha, Cássio Malman, muito obrigado pela mensagem. Eu entendo o seguinte, que o que está acontecendo é que todo dia que a gente vem dividir informação com vocês, a impressão que a gente tem do que a gente consegue de captar de informação mundo afora é que a situação está cada vez pior. Cada vez pior em relação ao que nos espera sob o seu ponto de vista do desdobramento. A Rússia já falou que não perde esse conflito. Né? Eu dou o exemplo do cara que está armado numa briga de trânsito. Pode ser que os dois estejam armados, tá? Então, é impossível você querer bater num cara que está armado numa briga de trânsito, né? Pelo menos é muito imprudente. Se não é impossível, é muito imprudente você querer bater num cara que está com a família numa briga de trânsito, né? E querer espancá-lo, achincalhá-lo, linchá-lo, é complicado. Né? E, por outro lado, a gente sabe que também a Aliança Atlântica, que tem um enorme poder bélico, político, financeiro, com todos os estados, ainda que não estejam tão coesos, também não admite a possibilidade de que a Rússia imponha uma derrota a esse contexto, a esse conjunto de países. Então, é muito difícil. O Vote no Ciro está dizendo que a Rússia está mandando 500 tanques T-80 para Kharkov. Olha, vai acontecer alguma coisa na região de Kharkiv ou Kharkov, porque não é possível que uma quantidade de mísseis como a que eles estão utilizando contra a infraestrutura seja única e exclusivamente com o objetivo de não permitir que de lá saiam reforços para batalhas no Donbass. A quantidade de ataques que estão sendo desfechados contra essa cidade pressupõe que os primeiros analistas que diziam que os russos tinham por objetivo todo o leste do Dnieper é muito provavelmente compatível com a realidade no campo de batalha no curto e médio prazo. Tá? Muito compatível. O Tó pergunta aqui, Guantánamo obedece a que direito internacional? São situações lamentáveis do mundo, né? São situações lamentáveis do mundo, né? Não só Guantánamo, você pode pegar Abu Ghraib também. E aqui não há nenhum tipo de sentimento anti-Estados Unidos, anti-isso. Não é anti nada, é uma constatação histórica, né? Inclusive em relação aos tribunais internacionais, que só perseguem, julgam, capturam e demandam, muitas vezes, autoridades de países que não têm o poder militar, econômico e político de não se submeterem a ele. Então, só quem efetivamente acaba nas barras desses tribunais são líderes de país, como país da África subsaariana, do sudoeste da Ásia. Então, quem efetivamente não tem como dizer, não vou mandar um nacional meu para ser julgado num tribunal internacional. Né? Acaba sendo um sinal até de fragilidade. Né? Acaba sendo um sinal de fragilidade. Um abraço para a Marlene Van de Sant também, que está aqui com a gente, sempre contribuindo, sempre colaborando. O Fábio Desatnik está dizendo que as sanções dos Estados Unidos só estariam, nesse momento, empobrecendo o mundo, enquanto a Rússia, que seria o alvo, está batendo recordes de lucro com a alta do petróleo. Não só a Rússia, né? A Rússia, a Noruega e outros países que têm aumentado muito suas receitas em razão do aumento dos preços do gás e do petróleo. O Azerbaijão também. Carlos Velasco, boa noite, um abraço, obrigado pela sua presença aqui, agradeço muito as suas palavras sempre amistosas. O Índio, o povo americano não está nem aí, mas até a hora que esse barril de petróleo chegar em $200, né? Vocês têm acompanhado as reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos e despencaram. Estão lá embaixo as reservas estratégicas dos Estados Unidos, despencaram. Então, a sociedade vai sentir nos Estados Unidos, não tem como. As reservas foram lá para baixo. Agora surge uma nota do governo francês dizendo que o presidente Macron entrou em contato telefônico com o Zelensky e que a França permanecerá mobilizada para atender às necessidades da Ucrânia. De acordo com o comunicado do governo francês, o presidente Macron, agora há pouco, teria conversado com o Zelensky, preocupado com a situação da cidade de Severodonetsk. Ele diz que em Severodonetsk há civis que estariam em subterrâneos de fábricas na periferia, enquanto os russos vêm consolidando o domínio da cidade, e que, a partir dessa situação, que os franceses e a União Europeia estariam preocupados com sua segurança.
Gente, eu já comentei bastante a respeito dessas preocupações humanitárias, são sempre louváveis, desde que elas sejam, primeiro, universais e depois efetivamente aplicadas, independente, indistintamente de onde partem as violações, né? Esse é o ponto, né? Não pode servir como arma de propaganda. Não pode servir como arma de propaganda. Esse é o ponto.